um coração puro, renova em mim um espírito reto. Repito, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Amém? Ainda de pé, feche os seus olhos por gentileza, ligue o seu pensamento no trono da graça de Deus e ore comigo. Senhor Jesus, ó Deus da glória, a Ti nós oramos, Senhor, Te apresentando os próximos minutos que sucedem à ministração da Tua palavra. Senhor, a Ti pedimos, fala e não te cales, pois é o desejo da nossa alma ouvir a Tua voz nesta noite. Senhor, a Ti eu peço que tudo que queira atrapalhar a ministração da Tua palavra, tudo que queira atrapalhar a exposição do texto bíblico, que seja repreendido agora pela autoridade que há no nome de Jesus. Pai, a Ti eu peço, fala, pois é o desejo da nossa alma. Prepara os nossos ouvidos para ouvir a Tua mensagem, prepara os nossos corações para recebê-la. E a Ti eu peço, Senhor, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada aguda, afiada de 2 gumes, que ela comece desde a leitura do texto a penetrar nas nossas almas, na divisão entre a alma e do espírito, e produza em nós frutos dignos de arrependimento. Eu tenho certeza, Senhor, que nós sairemos daqui nesta noite não iguais como entramos, mas sairemos impactados pelo poder da Tua palavra. E quem crê, confirma comigo dizendo: tome o seu assento, glorificando o nome do Senhor. Olhe para cá, por gentileza. Antes de ministrar, preste a sua atenção rapidinho. Eu trouxe aqui um material, são alguns livros. Esse livro aqui esses 2 livros aqui que estão nas minhas mãos, eles são da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil. Esse primeiro é A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, uma retratação sobre a ótica do livro de Jó, escrito pelo pastor José Gonçalves, um excelente livro. Esse segundo é um best-seller da CPAD, que é João Batista, o pregador politicamente incorreto, escrito pelo pastor Ciro Zibordi. Ele vai escrever uma série de 7 livros retratando alguns pregadores com algumas características, e o primeiro ele começa por João Batista. Esse último aqui é de um autor muito famoso, eu gosto muito, do pastor Luciano Subirá. Ele vai escrever sobre a cultura do jejum. O jejum é uma prática cristã que tem caído muito em desuso nos nossos dias, mas eu creio que Deus há de despertar essa prática em nossos corações. Nós vemos na Bíblia que há muitas portas, há muitas vitórias que só são abertas, que só são encontradas através do jejum. Eu vou estar ali fora com esses livros. Esse da CPAD, os 2, custa apenas R$50, e o do Luciano Subirá apenas R$40, irmãos. Dá para tu dar um glória a Deus aí? Aleluia. Eu sei que eu estou pregando num evento de jovens, e é num evento como esse que eu casei para a glória de Deus. Verdade, irmãos, eu casei. Jesus é bom demais. Além de me salvar, me deu uma esposa. Foi num lugar como esse que eu arranjei minha esposa, que eu olhei e encontrei ela. Quando acabou o culto, eu fui na cantina, eu vi ela comendo um cachorro quente. Na hora que ela comeu o segundo, eu falei: é essa, Jesus, vou casar com ela. Cheguei para ela e falei: posso pagar o terceiro? Se naquela noite tivesse alguém vendendo um livro, com toda certeza eu compraria o livro e daria para ela no lugar do cachorro quente. Estou te dando uma estratégia aí. Questione os meus métodos, mas não questione os resultados. Talvez a pessoa que você vai viver a vida toda com ela está sentada aí perto de você. Compra para ela, apresentei no final e chama eu para comer bolo no dia do seu casamento. Glória a Deus. Olhe para cá, por gentileza, me preste a sua atenção, por favor. Eu acredito que o livro dos Salmos é um dos livros mais conhecidos da Bíblia Sagrada. É um dos livros mais populares, famosos. Todos nós que estamos aqui temos algum contato com o livro dos Salmos. Com toda certeza, andando pelas ruas dessa cidade, você deve que já viu grafitado, pintado em algum muro, alguma expressão do livro dos Salmos. Ou com toda certeza você deve que já viu em algum carro estampado algumas palavras, alguns versos, alguns versículos deste livro logo atrás. Ou por que não dizer, você deve que já viu alguma estampa, alguma música, alguma referência, até mesmo do mundo secular, sobre o livro dos Salmos. Quando eu estudava, e não tem muito tempo, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa jovem, eu tenho apenas 23 anos. Eu estou olhando aqui a cara de vocês, vocês parecem ser mais jovens do que eu, vocês parecem ter 16, 17, 15 anos. E quando eu estudava, uma das formas de evangelizar
Estou vendo algumas pessoas rindo, quero crer que você tem 16 anos mesmo, tá? Glória a Deus. Quando eu estudava, uma das formas que a igreja evangelizava, e eu recebi muito isso na escola, era uma bíbliazinha azul que continha o Novo Testamento e o livro dos Salmos e o livro dos Provérbios. Eu vi aquilo de forma fascinante e achava que o livro dos Salmos era o livro mais importante da Bíblia. De forma ingênua, eu vi o livro dos Salmos e esse tanto de referências citados, logo eu entendia que o livro de Salmos era muito importante para ganhar todo esse destaque, todo esse reconhecimento. Só que ao crescer e estudar um pouco a Bíblia, eu percebi que o livro dos Salmos, ele causa em nós algo que os outros livros não causam, porque o livro dos Salmos é um livro poético, e por sua linguagem, ele traz ao nosso coração uma certa identificação. Nós lemos o livro dos Salmos e nos identificamos com ele. Por quê? Porque o livro dos Salmos está em uma linguagem poética, são 150 salmos contando poesias, e é bonito, porque na poesia, Agostinho de Hipona vai dizer que Deus abre espaço, não somente para ele falar, mas na poesia também enxergamos o homem falando. E quando nós vemos os salmos, logo nós vemos a pura retratação de alguns sentimentos, de algumas emoções do ser humano expresso na Bíblia Sagrada. E é por isso que Calvino vai dizer que ao ler o livro dos Salmos, nós encontramos uma anatomia da alma humana, onde está retratado todas as emoções da pessoa. E é por isso que quando nós estamos medrosos, logo nós abrimos alguns salmos e já lemos dizendo que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Isso arranca um glória a Deus da nossa boca. É por isso que quando estamos inseguros, abrimos uns salmos e logo lemos dizendo que eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando nós estamos apavorados, sem saber o que fazer, logo nós lemos uns salmos dizendo que Ele é refúgio bem presente no dia da angústia, que Ele é socorro, que Ele é fortaleza, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O livro dos Salmos tem identificação com as nossas situações e circunstâncias, e isso não é diferente no Salmo de número 51. Ao lê-lo, nós agora vemos não um tom de encorajamento. Ao lê-lo, nós vamos identificar não um tom de força, não um tom de alegria, mas quando nós lemos o Salmo de número 51, nós vemos um salmo regado por um tom de quebrantamento. Quando nós vemos o Salmo de número 51, nós vemos um tom de arrependimento, alguém contrito escrevendo esses versos. E quem escreveu ele, Gabriel? O Salmo de número 51 é atribuído a Davi. Quando nós lemos do verso de número 1 até o verso de número 19, nós somos capazes de sentir as lágrimas escorrendo no rosto de Davi. E talvez alguém, ao ver essa minha argumentação, se questione, se indague, dizendo: como pode Davi compor esse salmo? Que momento da vida de Davi foi essa, que o fez de maneira tão contrita e quebrantada compor este cântico? Porque nós conhecemos o Davi que matou Golias, nós conhecemos o Davi que o profeta Samuel disse que ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar. Nós conhecemos o Davi que foi ungido a rei de Israel com 17 anos de idade. Nós conhecemos o Davi que desperta ira no coração de Saul. Nós conhecemos o Davi que toca a harpa e os espíritos imundos batem em retirada. Nós conhecemos o Davi que é guardado nas mãos dos seus inimigos e assume o trono de Israel aos 30 anos, trazendo a arca e fazendo uma grandiosa celebração ao nome do Senhor. É esse o Davi que é pintado no nosso imaginário quando nós destacamos este rei. Mas o que eu acho engraçado é porque a Bíblia está nos mostrando uma faceta de Davi que talvez não é tão conhecida, mas é presente em cada um de nós que está aqui nesta noite. É o Davi que errou, é o Davi que pecou, é o Davi que transgrediu a lei do Senhor. E é importante destacar isto porque a Bíblia, diferente de outras literaturas, não faz questão de idealizar os seus protagonistas. Pelo contrário,
A Bíblia mostra a história dos seus heróis de forma clara. A Bíblia vai mostrar que o pai da fé, Abraão, mentiu. A Bíblia vai mostrar que Noé, o pregador da justiça, bebeu. A Bíblia vai mostrar que Davi, o maior rei de Judá, adulterou. A Bíblia vai mostrar que os juízes de Israel pecaram. E por que a Bíblia está nos mostrando isso? Simples, por duas razões. A primeira, para mostrar que todos nós que estamos aqui somos suscetíveis aos mesmos erros que estes homens. Todos nós que estamos aqui estamos expostos às mesmas circunstâncias que estes homens estiveram. Logo, a Bíblia está nos mostrando que aqui não existe super vaso, aqui não tem super crente, aqui não tem super homem, aqui não tem super profeta. Você pode ter se convertido lá em 1910 com Daniel Berg e Gunnar Wingre, mas na tua veia não tem azeite, aí dentro tem sangue. Você é homem. Todos nós estamos suscetíveis aos mesmos erros. É por isso que a Bíblia diz que quem está de pé, cuide para que não caia. A Bíblia está nos mostrando que independente do tempo de igreja que você tem, independente do cargo que você ocupa, independente da posição em que você esteja no hall da igreja, se você não vigiar, você também vai cair. Se você não orar, você também vai pecar. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, aqui não tem ninguém maior do que ninguém. Todos nós somos pecadores nas mãos de Deus, sustentados pela sua graça. Oh glória! O que a Bíblia está nos mostrando é que todos erraram e todos podem errar, mas tem um que é perfeito. O homem perfeito é Jesus Cristo de Nazaré. Então olha aqui para mim. Se Jesus, que é perfeito, olhou para nós e disse: vigiai e orai, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. O que Jesus está querendo dizer com isso é que o pecado não é a vitamina da carne. Olhe para mim, não é porque a carne é fraca que você tem desculpa para pecar. Não é porque a carne é fraca que você tem desculpa para fazer o que der na sua cabeça. Jesus está nos mostrando que o antídoto para a carne fraca e para o espírito forte é orar e vigiar. É vigiar e orar. É orar e vigiar, é vigiar e orar. Eu gosto de uma frase de Lutero que ele disse, que descobriu que o velho homem sabia nadar as águas do santo batismo e não morreu naquela ocasião. E agora eu tenho que matar o velho homem todo dia, todo dia, todo dia. Se você não entendeu, aí dentro existe uma guerra travada entre a sua carne e o seu espírito, entre o seu espírito e a sua carne. É por isso que Paulo canta na carta aos Romanos dizendo que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele entra no capítulo 8 dizendo: mas aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Deus está olhando para a sua vida nesta noite dizendo: eu sei os desejos que você tem, eu sei as vontades que você tem, eu sei as propostas que surgem, eu sei as conversas dos... eu sei tudo que te cerca, mas se você orar, se você vigiar, se você permanecer em Cristo, se você dobrar o joelho, se você resistir ao pecado, se você resistir ao diabo, nenhuma condenação há para a sua vida. Você é filho de Deus. Arabaia, sébia. Eu estou sentindo Deus aqui, eu não sei você. Oh glória, aleluia. E sobre estes homens que erraram, pecaram, caíram, eu quero me ater aqui sobre a história de Davi. Por quê? Porque o Salmo 51 tem como contexto o segundo livro do profeta Samuel, a partir do capítulo de número 11. A Bíblia vai dizer que é um período de guerra. Passa-se um ano. Na NVI vai dizer que começa uma nova estação, a primavera. E começando essa nova estação, passando-se um ano, a Bíblia diz que era o período em que os reis saíam para a guerra. Se você pode, diga para a pessoa que está do seu lado: era o período
Não, diga mais forte, desse jeito não era período em lugar nenhum. Diga para ele, era período em que os reis saíam para a guerra. Olhe para mim, aí a Bíblia diz que Davi não sai para a guerra. Passa-se o tempo, Davi tem uma guerra para lutar e ele diz: eu vou ficar em Jerusalém, eu vou ficar no meu palácio. Ele manda Joabe para a guerra com o seu exército e fica em Jerusalém. A gente começa a perceber que este capítulo, o capítulo 11, era para ser um capítulo de vitória, era para ser um capítulo de sucesso, era para ser mais uma grande história do rei Davi. Mas com o passar do tempo, iniciando uma nova estação, Davi se ambienta demais com a guerra, Davi se acostuma demais com a guerra, e Davi agora não está indo para a guerra. Davi prefere ficar no seu palácio, Davi prefere ficar em Jerusalém. A gente começa a perceber que Davi tinha tudo para ter no capítulo de número 11 mais uma grande história. Ou por que não lembrar das atitudes que Davi já teve diante de uma guerra? Você lembra quando Davi está cercado e o exército está dizendo: vamos pegar os sírios? Aí a Bíblia vai dizer que Davi ora, consulta ao Senhor, busca resposta a Deus de quando deve ir para a guerra. E Deus responde a Davi dizendo: quando você ouvir uma marcha na copa das amoreiras, é sinal de que eu estou na sua frente. Aí você pode sair, porque eu vou te dar vitória. O povo está olhando para Davi dizendo: vamos para a guerra, vamos lutar, vamos pelejar. Davi está dizendo: segura, porque no barulho de marcha eu sei que Deus está na frente. Na hora que eu ouvir o barulho de guerra, é porque Deus está na frente. E a Bíblia diz que Davi está esperando, e quando Davi escuta o barulho de um exército na frente, ele diz: pode ir, porque Deus hoje nos deu vitória. Pode ir, porque Deus nos respondeu. Só que agora Davi não está tomando esta atitude. As atitudes que outrora teve agora não estão mais pautando as suas características. Davi nem ora, nem consulta a Deus, Davi não faz nada. Davi só diz: eu vou ficar aqui, vocês podem ir. A gente começa a perceber que o tempo piorou Davi. O tempo piorou Davi. Tem 10 anos que ele já é rei sobre Israel. Ao longo desses 10 anos ele tem inúmeras vitórias, grandiosíssimas histórias. Mas agora, passando-se o tempo, iniciando-se uma nova estação com 10 anos de reinado, ele olha para a guerra e diz: pode ir, eu fico aqui. A gente tem que entender que o tempo não é nosso inimigo, o tempo precisa ser nosso aliado. A gente não pode tomar a história de Davi e pautar as nossas vidas. Tem crente que com o passar do tempo ele vai piorando em vez de melhorando. Você já percebeu que com o passar de anos, décadas, a gente vem abrindo mão de alguns princípios e valores que são inegociáveis? Davi tem que entender que o lugar de rei não é no palácio, é na guerra. Você tem que entender a posição que você ocupa no corpo de Cristo. Não é tempo de baixarmos as guardas, não é tempo de ficarmos acomodados. Se você não entendeu, estamos em uma guerra travada e Deus está contando com você no campo de batalha. Mas com o passar do tempo, tem crente que já soltou a espada. Com o passar dos anos, tem crente que já perdeu a esperança. Com o passar dos minutos, das horas, a gente vai se ambientando tanto com essa atmosfera chamada igreja. É todo ano os mesmos compromissos, é congresso geral, é conferência, é escola bíblica, é culto de ensino, é ensaio, que a gente começa a se acostumar e achar que isso vira uma extensão na nossa casa, e a gente perde o sentido e o propósito do que, para que Deus nos chamou. Você já viu que antigamente a gente falava de Santa Ceia, as pessoas passavam a semana toda se consagrando, para chegar na Santa Ceia ter noção daquilo que estava participando. Hoje a gente fala de Santa Ceia, a pessoa passa o dia todo no TikTok, xingando palavrão, falando 1 milhão de coisas, chega aqui, pega do corpo, pega do cálice, como se estivesse participando só de mais um ritual. A gente antes começava os nossos cultos e nos hinos da harpa Jesus batizava como Espírito Santo.
A gente falava de evangelismo, a igreja entendia a missão, para que foi chamada, e podia marcar a hora que for, o momento que for. A igreja estava com uma chama pentecostal na mão, anunciando que Jesus Cristo cura, salva, batiza com o Espírito Santo, e em breve voltará dos céus. Só que foi se passando o tempo, foi se passando os anos, e aquilo que era inegociável, a gente começou a negociar. E hoje a gente fala de evangelismo, a pessoa diz: é que dia? E domingo à tarde tem Flamengo. É Brasileirão na Globo, eu tenho que dormir. Não. A gente fala hoje de escola bíblica dominical. Não, eu acordo cedo a semana toda, domingo eu vou dormir mais tarde. A gente fala de culto de ensino, fala: pra quê? Não, eu venho aqui no culto de domingo, tá muito bom. A gente fala de Santa Ceia, as pessoas: não, se eu não for, o pastor dá no outro dia. A gente está relativizando a fé. Com o passar do tempo, a gente está esfriando. E aqui mora um problema. Me pergunte qual. Não, com mais força, pergunte qual. A nossa dedicação a Deus diz muito sobre a nossa espiritualidade. Deus não conta com você apenas nesses dias de congresso. Deus não conta com você apenas nos dias de carnaval. Deus está contando com você de segunda a sexta, sábado, domingo, todos os dias do mês, todos os dias do ano. Deus está contando com você, porque pode passar o tempo que for, pode entrar ano, pode sair ano. Se Jesus não voltar em 2024, eu prego nesta noite com toda a ousadia, dizendo que vai iniciar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E eu quero crer que você vai continuar com o mesmo ânimo, você vai continuar com o mesmo vigor, você vai continuar com o mesmo gás, você vai continuar falando em línguas, você vai continuar profetizando, você vai continuar chorando, você vai continuar aos pés da cruz, você vai continuar levantando a mão. E eu gosto disso, sabe por quê? Porque tudo que o diabo aposta na vida de algumas pessoas é a questão do tempo. Ele está olhando dizendo: não, é porque ele está empolgado, se converteu agora. Não, é porque ele ainda não descobriu os bastidores. Não, é porque ele ainda não se envolveu de tal maneira. Só que eu prego nesta noite uma mensagem para o Distrito Federal todo escutar. Pode acontecer o que for, pode se levantar quem se levantar, pode cercar as circunstâncias que for a nossa vida, independente do tempo, independente das estações, independente dos acontecimentos, a ADTAG Unidos vai permanecer de pé para a glória de Deus. Só quem está de pé, levante a mão, levante a mão. Uma é pouca, levanta as duas, levanta as duas. Se você pode, 10 segundos de glória a Deus, 10 segundos de aleluia. Vai, mostra para o tempo que Ele não te mudou, mostra que você ainda está no primeiro amor. Abaia, Sébia. Oh glória! Davi está dizendo: eu não preciso ir. Ele mudou com o tempo. E Davi agora acorda, dá uma volta no terraço do seu palácio, e a Bíblia diz que ele olha pela janela, Betseba, e Davi trama no seu coração se encontrar com aquela mulher e transgredir a lei do Senhor. A Bíblia diz que após ele cometer tal ato, ele começa a bolar na sua mente um plano mirabuloso. Ele diz: simples, manda chamar o homem, o marido desta mulher, manda chamar Urias o Heteu. Ele dá uma ordem para ele voltar para casa, a fim de encobrir os seus atos. Ele olha para Davi e diz: rei, eu não posso. Se o Senhor não entendeu, a gente está em guerra. Se o Senhor não entendeu, o povo de Deus está travando uma luta. Ai de mim de voltar para minha casa. Davi então começa a fazer tantos atos que a gente começa a se questionar: que homem é esse? E você há de concordar comigo que Davi gasta mais tempo para transgredir a primeira vez. Após Davi
pecar a primeira vez, a segunda transgressão é logo em seguida. Após a segunda já vem a terceira, a quarta, a quinta. E Davi começa a se perder nos seus pecados. Olhe para mim, olhe para cá por gentileza. Porque tudo que o diabo quer é que você aceite errar a primeira vez. Tudo que o diabo quer é que você se acostume com o pecado. Porque após negociar e errar a primeira vez, ele sabe que a segunda vai ser mais fácil, a terceira vai ser mais fácil ainda, a quarta vai ser muito mais fácil, e até que o pecado vire o estilo da sua vida. Davi erra e sai cometendo tanto erro que se faz verdade o nosso adágio: um abismo chama outro abismo. E Deus nessa noite está alertando o coração de alguém aqui. Porque o diabo sabe as suas fraquezas, ele é astuto, ele sabe como te tentar, ele trabalha 24 horas por dia para te derrubar, e o diabo sempre vai aliar a tentação à sua necessidade. Para quem está com fome, o diabo sempre chega com a seguinte prerrogativa: transforma as pedras em pães. Para Davi, o diabo tem uma janela na sacada. Para aquele que não aguenta guardar a língua dentro da boca, o diabo sempre tem uma fofoca para contar. Para aquele que é avarento, o diabo sempre tem uma maneira de enriquecer ilicitamente. Para aquele que não está mais se aguentando com seus hormônios, o diabo sempre tem uma conversa arquivada lá no WhatsApp. Sempre tem um contato no Instagram com uma proposta indecente. Porque tudo que ele quer é que você caia a primeira vez, que você erra a primeira vez, que você se acostume com o pecado. E Davi é esse, que pecou, se acostumou, está vivendo como normal, está vivendo como se nada tivesse acontecido. Só que olha para mim, há um Deus no céu. Há um Deus no céu. Vou repetir até você dar glória. Há um Deus no céu. Há um Deus no céu que tem profeta na terra. Há um Deus no céu que não te aceita perder para o pecado. Há um Deus no céu que ama a tua alma. Há um Deus no céu que entregou o seu filho para morrer no madeiro pela sua vida. Há um Deus no céu que não aceita te perder para o diabo. Há um Deus no céu velando pela sua alma. Meu Deus, eu senti graça nisso. Chacoalha a pessoa que está do seu lado, pega na mão dele, chacoalha e diz para ele: tem um Deus no céu que te ama. Tem alguém precisando ouvir isso aqui nesta noite. Há um Deus no céu que te alabaia, sébia, rebacalabaia, súbia. E Deus marcou esse encontro nesta noite para te dizer: eu não te perco para o pecado, eu te ungi, você é meu. Oh glória! Deus está dizendo: Davi, lembra do azeite que derramou na cabeça? Lembra do dia que eu fui lá na tua casa? Lembra do dia que você cantou salmodiando, dizendo que eu era o teu pastor e nada ia te faltar? Lembra das inúmeras vitórias que eu já te dei? Lembra, Davi? Eu lembro. Deus manda um profeta na casa dele. E a palavra do profeta não é: abre a tua mão que a chave está caindo. A palavra do profeta não é: eu estou trocando o teu carro, você vai andar de Porsche Cayenne. A palavra do profeta não é: você vai ficar milionário. A palavra do profeta é confronto. Porque aquilo que te confronta te transforma. E nesta noite, irmãos, Deus marcou esse encontro com você para te confrontar. Porque se você não entendeu, há um propósito sobre a sua vida. Há uma unção sobre a sua cabeça. E tem algumas coisas aí dentro que precisam de transformação. Me desculpe se eu não vim prometer o que Deus não promete. Se eu não vim pregar o que a Bíblia não fala. Se eu não vim profetizar sobre aquilo que Deus está calado. Mas eu vim com uma palavra que vai te transformar nesta noite.
Eu vim com uma palavra que vai te despertar, que vai te tirar dessa mente cauterizada pelo pecado. Natan olha para Davi e diz: Davi, deixa eu te contar uma história. Tinha 2 homens, Davi, e esses 2 homens, um era rico e o outro era pobre. E veio um viajante, e o homem rico que tinha muitas ovelhas foi no homem pobre que só tinha uma ovelhinha, Davi. E esse homem rico matou a ovelha, pega a ovelhinha do homem pobre, ele usurpa Davi, o homem pobre. Davi olha para Natan e diz: esse homem merece a morte, esse homem tem que morrer, pela cordeira que tomou e dar de forma quadruplicada, pela coisa que ele fez, porque ele não se compadeceu. Davi sabe o que é pecado, Davi sabe o que é condenação. Davi só não consegue se enxergar nessa história, porque às vezes, irmãos, nós somos muito bons para ver os erros na vida de A, de B, de C, de D. Só que o convite da graça de Jesus é: examine, pois, o homem a si mesmo. Porque antes de querer olhar a trave no olho do meu irmão, eu tenho que olhar a que está no meu. Natan olha para Davi e diz: esse homem é você. Davi começa a cair em si. Davi começa a ouvir a condenação de Deus. Porque não sejamos nércios, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem planta, isso também ceifará. Não dá para a gente passar a mão aqui no pecado. O pecado te leva ao inferno. Não dá para a gente aqui criar uma ilusão. A vida, o pecado te condenará. E Davi está ouvindo isso, e eu acho interessante a resposta de Davi, porque é aqui que a gente pontua a diferença entre ele e Saul, o seu antecessor. É aqui agora que a gente vê a característica de um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi agora entende que errou, caiu em si, está arrependido. Ele olha para o profeta e não vai querer se justificar. Diferente de Saul, que um dia foi confrontado por Samuel e disse: não, eu trouxe isso daqui porque eu quero fazer sacrifício. Não, eu trouxe isso daqui porque a gente vai ficar com tal coisa. Não, Davi está olhando para Deus, para o profeta, e começa a cantar o Salmo de número 51, dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade apaga as minhas transgressões. Você não precisa se justificar diante de Deus. Falar: não, mas eu estou porque... Não, mas... Não. Peça misericórdia. Arrependa-se diante do Senhor. Não queira buscar desculpa para os teus erros, para as tuas fraquezas, para os teus pecados. Deus está conversando com a alma de alguém aqui nesta noite, dizendo: pede misericórdia. Arrependa-se. Confesse, chore, porque eu estou disposto a te perdoar, eu estou disposto a te consolar. Se você chorar, se você se arrepender, há perdão para a tua alma hoje. Há perdão para a tua alma hoje. Há perdão para a tua alma hoje. Davi está orando ao Senhor e dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica o meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. E purifica-me por gentileza, porque o meu pecado está diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Deus está convidando alguém ao arrependimento nesta noite, porque o pecado de Davi é escandaloso, mas mais escandaloso que o seu pecado é o seu arrependimento.
Davi está se lançando aos pés de Deus e dizendo: eu não saio daqui hoje sem perdão, eu não saio daqui hoje sem me arrepender. Eu vou chorar aos teus pés, porque eu sei que as minhas lágrimas vão regar um ambiente de cura para minha alma. Deus está olhando para a vida de alguém nesta noite, dizendo: chora, se arrepende, quebra esse teu coração hoje, pede perdão hoje, se lança aos pés da cruz hoje, porque tem graça de Deus para te perdoar. Ebalabaia súbia, Emando que bidarabaia sébia. Meu Jesus, meu Deus, eu não sei como Davi aguentou viver tanto tempo com a mente cauterizada pelo pecado, com a mente ferida pelas transgressões. Deus está olhando para a tua alma e dizendo: tem quanto tempo que você não sabe o que é falar em evidência de novas línguas? Tem quanto tempo que você vem para a igreja e tem algumas coisas aí que estão atrapalhando você me sentir de maneira correta? Tem quanto tempo que você esqueceu o que é a prática da oração no teu quarto? Você lembra quando você dobrava o joelho, a lágrima escorria, o céu se abria e eu te visitava na brecha da tua cama? Você lembra quando colocava música na TV e o playback rolando solto, seu coração queimava? Pois é, eu quero reatar essa amizade, eu quero reatar esse relacionamento. Eu vim nesta noite para te perdoar. Meu Jesus, meu Deus, o meu Pai. Coloque a mão sobre o seu coração, coloque a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos. Deus está te convidando agora a aumentar a comunhão, porque há perdão para a tua alma hoje. Sinta Deus cicatrizando algumas feridas que estão abertas aí dentro. Sinta Deus respondendo a chama que ainda queima no teu coração de forma tímida, com brasas agora. Sinta Deus te visitando mais uma vez e dizendo que tem renovo para a tua alma hoje. Porque um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Sinta perdão agora para a tua consciência. Meu Jesus, olhe para mim. Davi ora ao Senhor pedindo perdão. E eu acho bonito o verso 10, quando ele diz ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Cria em mim. Ele está dizendo: eu não tenho um coração puro, mas se o Senhor criar em mim. Eu gosto do que disse o profeta Ezequiel, que chegará o tempo em que Deus irá fazer uma cirurgia cardíaca em nossas vidas. Vai tirar o coração de pedra, oh glória, e colocar um coração de carne. Deus nesta noite veio com um bisturi da palavra para fazer uma cirurgia em você. Deus nesta noite há de colocar aí dentro um coração puro. Nesta noite Deus há de colocar aí dentro um coração de carne. Nesta noite Deus está vindo com o martelo da palavra, esmiuçando toda pedra. Deus nesta noite está trocando o teu coração e um espírito reto. Porque eu preciso, Senhor, andar em retidão diante de Ti. Eu preciso de um espírito reto. Aí eu gosto porque Davi, depois de cantar esse salmo, pedindo ao Senhor, se arrependendo e pedindo um renovo, Davi começa a dizer agora a partir do versículo de número 11: não me lances fora da tua presença.
Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu nome. Sabe por que Davi está dizendo isso? Porque quando ele foi confrontado, quando o profeta acabou de contar a história, ele olhou para Davi e disse: Davi, você lembra do dia que Deus te ungiu? Você lembra das mãos de Saul que Deus te livrou? Você lembra de como começou a história? Davi começa a entrar em um processo de lembrança, acessar a sua memória, trazer à tona tudo que aconteceu no seu passado. Davi agora se lança aos pés de Deus pedindo perdão, dizendo: Senhor, se tu me perdoares, eu vou voltar a ser aquele Davi, eu vou voltar a te louvar de forma alta, nos meus lábios vai voltar a ter o teu louvor. Eu vou falar dos transgressores e para os pecadores que tu és fiel e misericordioso para perdoar pecado. É por isso, irmãos, que lendo o Salmo de número 51, eu entendo aquela frase que diz que só é digno do doce quem provou do amargo. Repito, só é digno do doce quem provou do amargo. Quando a gente vê alguém muito enérgico na igreja, quando a gente vê alguém que levanta as mãos, que dá glória, que dá aleluia, que chora, não julgue essa pessoa, não olhe para ela e se escandalize. Sabe por quê? Porque só louva altamente quem encontrou em Deus perdão. Só tem na boca glória a Deus quem encontrou em Deus um coração puro, uma alma reta. Eu encerro aqui. Eu fiz seminário teológico na escola batista. E os nossos irmãos batistas são um pouco diferentes de nós pentecostais. E uma vez um amigo falou para mim: Gabriel, eu gosto de te ver pregar, mas não vou na igreja que tu prega, porque o povo lá é muito barulhento. Eu disse: não, barulho quem faz é a escola de samba. Igreja não faz barulho, igreja adora. Aí ele falou: não, é porque na igreja não tem isso. Eu falei: desculpa. Aí a gente entra numa questão muito, às vezes, social. Você olha para as nossas igrejas, olha para os nossos púlpitos, olha para a vida do povo que frequenta as nossas denominações. Você vai encontrar lá pessoas que eram do tráfico, pessoas que eram da vida de adultério, pessoas que eram cachaceiras, pessoas que passavam a noite toda dançando forró, arrastando a havaiana, rebolando através de um carro de som até o chão, acordava de ressaca sem saber quem era. Aí você quer dizer que uma pessoa dessa, que se converteu, que foi lavada pelo sangue de Jesus, não pode entrar na igreja e levantar as mãos? Engraçado, porque no estádio de futebol, quando uma bola de couro beija umas redes, 60 mil pessoas gritam, vibram, falam o nome do jogador, como se estivesse acontecendo o maior milagre de todos. Aí alguém que estava destinado ao inferno e foi perdoado e agora caminha para o céu, não pode dar um grito de glória a Deus? Desculpa, você não entendeu o que é perdão, você não entendeu o que é um coração puro, você não entendeu o que é um espírito reto. Só quem entende o que é perdão, um minuto de glória se você puder. Vai, ministra, porque Deus está nessa casa. Meu Jesus, fica de pé, vai. Falta 5 minutos para dar o meu tempo. Aleluia, aleluia. Você entende que se Jesus não tivesse te perdoado, que se Jesus não tivesse te lavado, que se Jesus não tivesse tido um encontro com você, uma hora dessa talvez era para você estar a 7 palmos da terra. Mas Gabriel, eu não fazia nada de errado. Gabriel, uma hora dessa estava em casa assistindo Netflix. Se eu não fosse crente, estava lá colocando os dorama em dia. Olha para mim. Ah é? Mas você estava caminhando ao inferno.
mas em Cristo Jesus. Agora nós temos a esperança da glória eterna. Deus perdoou os teus pecados, te deu um banho com sangue do Cordeiro, e está nos convidando agora. Canta aqui, pastor Jean, me ajuda aqui. E Deus está nos convidando agora a levantar um louvor a Ele, a levantar um cântico a Ele, em gratidão ao que Ele fez pelas nossas vidas. Oh glória, oh glória. Pega na mão desse crente que está do seu lado, segura a mão dele, segura a mão dela. Oh aleluia, oh glória a Deus. Você pode de maneira contrita se lançar aos pés dele hoje e agradecer por tudo que Ele fez pela tua alma, pelos teus pecados que eram muitos e Ele perdoou, pelo teu coração que era de pedra e Ele trocou, pela tua alma que estava destinada ao inferno e Ele escreveu o seu nome no livro da vida. Você pode se desligar agora de tudo que ficou lá fora. Você pode se desligar agora dos seus problemas que ficaram na sua casa. E você pode agora entoar um louvor a Deus, conectar a sua mente no trono da graça e bendizer o nome dEle.